Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Vanessa Rocha, eu sou mãe do Joaquim, que é autista, e da Giovana, que é neurotípica. Eu vim conversar hoje aqui com vocês, falar sobre autismo, tentar desmistificar vários assuntos acerca, a respeito do autismo, dizer que o autismo ele tem muitas possibilidades, dizer que o autista tem muitas possibilidades, que ter autismo, ser autista, como os autistas preferem ser chamados, eles preferem ser chamados de autistas e não de nós temos autismo, então vamos respeitar isso também, o que o autista pensa. Então, o autista, ele tem as limitações? Tem, mas todos nós temos limitações, Antigamente a gente tinha aquela visão que o autista era aquela criança ou aquele adulto que se sacudia o tempo inteiro, que ficava no canto, não socializava, não interagia, não mandava beijo, não gostava de abraço. E hoje a gente sabe que a gente tem desde esses que não gostam realmente de interação, que tem problemas sensoriais, até aquele que abraça, beija, que é super carinhoso, Então, vamos tentar entender um pouquinho mais sobre o que é o autismo, vamos tentar desmistificar tudo isso que a gente tem na nossa cabeça, tirar todo esse preconceito que nós temos, A primeira coisa que a gente tem que botar na nossa cabeça é que o autismo não é uma doença. A gente tem que parar com isso de achar que o autismo é doença, ele não é, O autista não é uma pessoa doente, o autista é uma pessoa que tem uma condição neurológica diferenciada, ponto. Se a gente pegar os livros, as literaturas formais, pegar o DSM, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, se a gente pegar as fontes oficiais, vamos dizer assim, a gente vai ter algo do tipo distúrbio do neurodesenvolvimento. O autismo é o distúrbio do neurodesenvolvimento. Então, vamos pegar essas duas palavras, distúrbio e neurodesenvolvimento, e vamos tentar entender. Onde você vê distúrbio, tenta entender como uma alteração, uma variação, uma modificação. E onde está o neurodesenvolvimento, vamos tentar entender como a capacidade de pensar, a capacidade de entender, a capacidade do cérebro se comportar, de como o cérebro vê as coisas, de como a pessoa consegue interpretar as coisas, tá? Então, nós ficamos com alguma coisa mais ou menos assim. O autismo é uma alteração, uma variação no modo da pessoa ver o mundo, no modo da pessoa pensar, interagir, entender as coisas. Então, o distúrbio seria uma alteração, uma variação. E o neurológico, o neurodesenvolvimento, seria a modificação que esse cérebro sofre. Então, vamos tentar pensar assim: o autismo é um distúrbio, é uma variação, uma alteração do neurodesenvolvimento, do neurológico, da capacidade do cérebro, ok? Vamos lá. Mas, quando a gente estuda, a gente vê que são inúmeros os transtornos do desenvolvimento. O transtorno do desenvolvimento, o transtorno neurológico, não é único, exclusivo do autismo. Outras síndromes, transtornos também têm distúrbios e comprometimento neurológico. Então, o que caracteriza realmente o autismo? O que está lá no DSM que tem que necessariamente estar presente numa pessoa autista para ela ser caracterizada como autista? Bom, são duas características que tem que ter prejuízo. Essas duas características são o comportamento da pessoa e a comunicação social. Vamos então entender o que é o comportamento e o que é a comunicação social. Na comunicação social, nós temos a interação social, que é o ato de interagir com o ambiente, é o ato de interagir com outras pessoas, e a comunicação social, que é o ato de falar, de se expressar, de se fazer entender e entender o próximo, Então, esses dois pontos estão englobados na comunicação social, tá? Essa é uma das características que tem que ter necessariamente prejuízo na comunicação social, que seria a interação e a comunicação. O outro ponto que tem que ter prejuízo necessariamente para ser classificado como autista é a área do comportamento. A pessoa tem que ter comportamento repetitivo ou estereotipado com interesses fixos e restritos. O que seria isso?
o que seria o comportamento estereotipado, né? São as estereotipias, que mais à frente, em um outro vídeo, a gente vai explicar detalhadamente o que seriam as estereotipias. Mas o comportamento estereotipado e repetitivo é uma coisa que é predominante necessariamente no autista para ele receber o diagnóstico. Se ele não tem um comportamento estereotipado e repetitivo, ele não tem a díade, né, que são as duas perninhas, os dois fatores necessários para ser diagnosticado como autista, né? Ele pode ter a comunicação prejudicada, mas ele não tem comportamento prejudicado, então ele não é autista. Para ser autista, ele tem que ter tanto comportamento como a comunicação prejudicadas, tá? Então, uma criança de 3 anos que não fala, ela é autista? Só quem vai poder dizer isso vai ser o neurologista ou o psiquiatra da infância e adolescência, né? O neuropediatra e o psiquiatra da infância e adolescência. O que acontece? Algumas pessoas pensam, porque a criança não fala, ela é autista. Não, existem vários transtornos de linguagem, existem várias dificuldades de desenvolvimento que podem deixar a criança com atraso na fala. Não necessariamente o atraso da fala é autismo. O atraso da fala a gente chama de uma bandeira, né, uma bandeira vermelha, que a gente tem que prestar atenção se a criança, esse atraso da fala é só um atraso da fala ou se é um atraso de comunicação, se ela tem alteração de comportamento também, né? O autismo não é caracterizado só pela falta da fala, né? Autistas não verbais, não é isso. O autismo tem que ter essas duas características prejudicadas para ser considerado autista. E quanto aos níveis, né, do autismo, como é que a gente pode determinar os níveis do autismo? O que o DSM fala sobre isso? Vamos lá, vamos pensar numa régua, né? A régua vai do 0 ao 30, vamos dizer assim. No 0 é o nível 1, no 30 é o nível 3, no meio está o nível 2. Então, o autismo é caracterizado por 3 níveis, o nível 1, 2 e 3, que a gente chama de leve, moderado e severo. No nível 1, a pessoa precisa de pouco suporte. No nível 2, a criança ou o adulto precisa de um apoio mais substancial. E no nível 3, a pessoa precisa de muito apoio, né, para as suas necessidades diárias. Então as estereotipias não caracterizam os níveis de autismo? Não, as estereotipias não estão relacionadas ao nível do autismo. Está relacionado ao suporte que a pessoa precisa. E a ausência da fala, tá? É um determinante para o nível? Não é um determinante para o nível. Vamos deixar isso bem claro. O determinante para o nível de autismo é o suporte que a pessoa precisa, né? Porque se a gente parar e estudar um pouco mais, se a gente parar e observar muitos autistas, a gente vai ver que tem autista leve, que é o grau 1, que eles quase não falam, que eles têm a fala... como é que eu posso dizer? Eles têm a fala, não seria comprometida somente, mas muitos têm mutismo seletivo, muitos não gostam de falar. Então, eles sabem falar, eles têm a fala até rebuscada muitas vezes, mas eles não gostam, né? E tem autista severo que fala e tem autista severo que não fala. Então, o determinante para os níveis não é a estereotipia, não é a fala, não, vamos esquecer isso, vamos desmistificar isso. O nível do autismo, ele é classificado de acordo com a necessidade de suporte, tá? É redundante, né, falar que não existe um autista igual ao outro, não existe um ser humano igual ao outro, cada ser é único, nós somos únicos, os ditos normais, então não seria redundante eu falar. Mas a gente precisa lembrar disso, né? Que cada autista é único, cada autista precisa de uma intervenção individualizada, cada autista tem necessidades específicas para cada pessoa, como eu tenho necessidade especial para minha visão, por exemplo, né? Então, cada autista também tem a sua necessidade especial, cada autista tem a sua peculiaridade, cada autista tem a sua particularidade, né? Nós somos seres únicos, nós somos seres diferentes entre nós, então cada um precisa ser avaliado de forma diferente. Então, todas as pessoas precisam de coisas específicas. Então, quando a gente vê uma pessoa e a gente julgar que ela é leve,
vamos ter um pouco mais de empatia, vamos pensar, não é porque meu filho é severo, não é porque meu filho é moderado a severo, que o autismo do meu amigo ali é leve. Não vamos julgar, não vamos apontar o dedo, né, nunca para o outro. Vamos ter empatia. E principalmente entre nós, familiares de autista, vamos respeitar as diferenças dentro do próprio autismo, né, que nós sabemos que é grande. Uma coisa que eu queria deixar aqui de mensagem é: aceitar o autismo é o primeiro passo. Aceitar o autismo, aceitar que seu filho é autista, aceitar que o seu neto, que seu familiar é autista, é o primeiro passo para a inclusão, para o respeito, para a dignidade desse autista, né? Se você conversar com autistas adultos que não foram diagnosticados na infância, você vai ver que muitos deles pedem, vamos ter propostas de política pública para diagnóstico precoce, porque é importante. Não é importante só para o tratamento, né? É óbvio que é muito importante para o tratamento, mas é importante para a pessoa se conhecer, para a pessoa se entender, porque quando ele chega lá na frente, na fase adulta, a maioria deles falam: gente, eu fui negligenciado, eu fui tido como uma criança levada, como uma criança esquisita ou como uma criança isolada, e tudo que eles querem é ser compreendidos, eles querem ser incluídos, eles querem ser respeitados como pessoa, né? Então, uma coisa que eu peço: olhem com outros olhos os autistas. Eles estão entre nós há muito tempo, eles sempre existiram, não é uma coisa nova. Novo está sendo o diagnóstico precoce, novo está sendo as intervenções precoces, novo está sendo a divulgação, novo está sendo essa campanha tão grande que está acontecendo no Brasil agora, que já aconteceu há muitos anos nos Estados Unidos, né, de pais falando. Novo está sendo agora essa onda que nós temos graças, né, aos pais, aos autistas adultos que estão se expondo, que estão falando, que estão levando conhecimento. Isso sim é novo aqui, né? Nas redes sociais. Antigamente a gente não tinha essa ferramenta maravilhosa, né, que a gente tem hoje, que é poder divulgar pela internet tudo que a gente está passando e levar informação a mais pessoas. Eu tô aqui como mãe do Joaquim, né, como mãe de uma criança autista. Eu tô aqui para tentar ajudar, para tentar ser uma parceira, tentar falar de uma forma fácil, de uma forma simples e desmistificar o que é o autismo. Eu tô aqui como fala de mãe, eu não tô aqui como fala de autista. Eu espero um dia que meu filho possa estar lutando pelos direitos dele também, que ele possa estar falando de alguma forma, né? Se comunicando de alguma forma. A gente tem que entender que cada pessoa nesse mundo tem o seu papel de fala. E o meu papel de fala aqui é o papel de mãe. Tem vários canais de autista que eu recomendo que vocês assistam também, tá? Tem muita gente que tá se expondo para ajudar o próximo, então é muito bacana a gente poder ter essa união entre pais, entre autistas, adultos, e todo mundo ter, né, todo mundo lutar por uma mesma causa. Essas informações que eu dei aqui no canal, elas são para ajudar, mas elas de forma alguma, elas tiram a necessidade de você buscar um profissional para diagnosticar o seu filho. Quem tem que diagnosticar uma criança não é o pai, não é a mãe, não é o vizinho, não é o amigo, não é uma pessoa que está no YouTube se expondo e falando sobre autismo. Não, a gente está aqui para tentar tirar o preconceito, para quebrar esse preconceito. Quem tem que dar o laudo para o filho, né, para o paciente, é o médico, né, o neurologista ou o psiquiatra. Então, as informações que a gente tem aqui são para ajudar, tá? Nunca para diagnosticar. Não peguem as informações e comecem a diagnosticar crianças. Quem tem essa capacidade de diagnosticar são os médicos. Então, a gente tem que procurar ajuda médica, tá bom? Por hoje é só, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que de alguma forma tenha ajudado alguém. Se vocês ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam. Se gostaram desse vídeo, deixe seu like, compartilhem se conhecerem alguém que esse vídeo possa ajudar. E é isso. Muito obrigada e até a próxima.